Coloquei o título dessa mensagem: o chamado do discípulo é realizar as mesmas obras de quem? De Cristo. Texto base, João 14, 12, fala assim: em verdade lhes digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Nós precisamos entender que Jesus, ele começa o ministério dele chamando os discípulos, certo? Então, a minha caminhada com Cristo começa quando eu escuto a voz do Senhor. Quando eu entrego a minha vida para o Senhor. É quando eu creio no chamado que Deus tem para mim. Então, quando Jesus ele chama os discípulos, esse foi o primeiro estágio do processo que os discípulos entendiam. Uma característica daquele tempo, quando Jesus fala de discípulos, para nós talvez seja algo novo, mas naquele tempo havia mestres, havia pessoas que tinham uma influência sobre outras pessoas. Então, um discípulo era alguém que seguia um mestre ou um líder. Seguia literalmente. Onde esse líder ia, o discípulo seguia ele no dia a dia. Literal, o que Jesus estava ensinando. Então, quando Jesus chama os discípulos, e os discípulos deixam aquilo que eles estavam fazendo, Mateus era o quê? Era o quê? Um publicano. Alguém que cobrava imposto do seu próprio povo. Pedro era quem? O que Pedro fazia? Um pescador. Outro era agricultor. Então eles deixaram aquilo que eles estavam fazendo para quê? Literalmente seguir Jesus. Jesus falava: nós vamos para Nazaré. E o discípulo falava o quê? Eu não vou. Não vou para Nazaré. Não, o discípulo simplesmente seguia. E você vê que Jesus não dava muita explicação. Ele não convencia os discípulos de segui-lo para... Não insistia. Porque o discípulo precisa ter o primeiro entendimento que o discípulo precisa ter, é que ele está seguindo a quem? A Jesus. Não é um conceito religioso. Não é um ministério, não é um homem que você está seguindo. Você está seguindo a quem? A Jesus. Às vezes a dificuldade que nós temos de trabalhar com relação ao discipulado é que eu falo para a Sueli: você tem que me... Não, se ela não entendeu que primeiro ela tem que seguir a Jesus, fica meio que um negócio legalista. Eu tenho que impor. Não, Sueli, nós vamos fazer isso e você tem que fazer. Mas ela fala assim: pastor, por que eu tenho que fazer? Você está entendendo? Então, o primeiro chamado do discípulo é seguir. Fala, o primeiro chamado do discípulo é seguir. Sem isso, nós vamos ter dificuldade com o evangelho. Hoje todo mundo segue alguém, não é? Pode falar, você está seguindo alguém na rede social? E os influenciadores? Agora o que está na moda é ser um... Eu gosto da palavra em inglês. Como é que é em inglês? Rapaz, parece uma profissão de PhD. É alguém que começa a influenciar na maneira de vestir, de falar. E aí vai. E a gente vai lá e fala assim: I like you. Para ajudar, bota um like para a gente poder, divulgar o produto. Então nós não temos dificuldade em seguir o homem. Nós não temos dificuldade em seguir o homem. Sabe qual que é a nossa dificuldade? Você faz ideia, Ronald? É em seguir? Em seguir a quem? Jesus. E o problema é que Jesus não fica te
te convencendo para que você fale, me segue que eu tenho coisa boa para você. A coisa boa, ela vai ser revelada para você enquanto você caminha com Cristo Jesus. Então, o primeiro passo que o discípulo precisa dar é seguir. Mas não é só seguir. Uma vez que você está seguindo, no processo de caminhar com Cristo, você vai ser transformado por Ele. E essa transformação vai gerar em você sentido de missão. Não é só mais por aquilo que você vê, mas é por aquilo que você também entende e passa a praticar. O crescimento do discípulo é um desenvolvimento, desenvolvido, por meio de um processo. Fala processo. Processo. Para tudo na vida tem um processo. Você vai fazer um bolo, tem que fazer um processo. Se vai acordar pela manhã, para alguns é um processo. Se vai fazer um almoço, é um processo. E a igreja está em um processo. Que começa quando eu entendo que tem um chamado de Deus sobre a minha vida. O primeiro passo dos discípulos era observar a Jesus. Era tempo de aprender. Tempo de aprender. Quando você vê a criação de um filho, você entende que cada estação dele tem um processo que o pai precisa entender como ajudá-lo a crescer de maneira saudável. Eu não tenho exatamente as datas, mas de 0 a 2, 3 anos, o filho aprende a tocando em tudo. Isso é mesa, isso é vidro, isso é frio, isso é quente. Então, quando a criança é pequena, o filho quer tocar na mesa, quer tocar na geladeira. E o que o pai fala? Não toca. Mas ele está no processo de aprender tocando. Então, ao invés de dizer não toca, você tem que ir lá e falar assim, isso aqui, filho, é um vidro. Isso aqui é gelado. Quer botar a mão no gelo? Bota a mão no gelo. Ai, está gelado. Então, isso é... Ele vai aprender que o gelo é gelado. É um processo, ele está caminhando por um processo. E ele está aprendendo através do processo. Fala, eu estou caminhando pelo processo. E eu estou aprendendo através do processo, gente boa. Então, o primeiro passo é aprender. Segundo lugar, os discípulos, eles foram chamados para passarem a servir ao lado de Jesus. Jesus ia fazer uma multiplicação dos pães, chamava os discípulos para estar ao lado. Jesus multiplicava o pão, mas quem servia o pão era quem? Os discípulos. Continua sendo do mesmo jeito, só quem multiplica é Ele. E Ele nos chama para distribuir e servir esses pães. Então é tempo de contribuir. Fala, depois de aprender, é tempo de contribuir. Eu não posso ficar o tempo todo só aprendendo. Eu tenho que aprender e contribuir. Terceiro lugar, uma vez que eu aprendo, uma vez que eu estou contribuindo, agora Cristo está enviando eles para fazer as mesmas obras ou fazer o mesmo projeto que Cristo estava realizando. Então é tempo de assumir a responsabilidade da missão. Tem uma missão de Deus sobre nós. E depois de eu aprender, depois de eu contribuir, eu preciso me posicionar para falar, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, porque eu quero contribuir nesse negócio. Eu não sou alguém que só quer receber. Eu sou alguém que contribui. Eu sou alguém que assumo a minha responsabilidade na missão. Tá certo? Existe um texto que eu quero ler com vocês, que está lá em Mateus
capítulo 17, verso 14 a 21. Por favor, me acompanhe na leitura. Verso 14. Quando eles chegaram junto da multidão, um homem se aproximou de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tenha pena do meu filho, porque ele tem convulsões e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras tantas cai na água. Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Verso 17. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino até aqui. Jesus repreendeu o demônio e esse saiu do menino. E desde aquela hora o menino ficou curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo nós não pudemos expulsá-lo? Jesus respondeu: por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois em verdade lhes digo que, se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte: mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhe será impossível. Verso 21. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de oração e jejum. Vamos orar. Senhor, no nome de Jesus, assim como os discípulos, nós perguntamos para o Senhor, para que nessa manhã o Senhor nos ensine aquilo que o Senhor ensinou aos seus discípulos nessa passagem. Nessa geração, nós somos esses discípulos que querem aprender de Ti como realizar as mesmas obras que o Senhor realizou. E se você crer, fala amém. Esse episódio ele acontece logo depois do Monte da Transfiguração. Quando você lê, começa lendo o capítulo 17 de Mateus, você vê que Jesus convida João, Tiago e Pedro para subirem ou para irem para um tempo de oração. Jesus, além de orar sozinho, ele provocava esses momentos com os discípulos. Então ele leva os discípulos para um monte que os discípulos já conheciam. Só que quando eles chegam naquele lugar, eles veem Cristo se transfigurando na presença deles. Um momento glorioso. E também estava ali quem? Moisés e Elias. E eles ficaram apavorados com aquele momento, porque a glória de Deus estava ali. E a palavra fala que Cristo estava orando. E Pedro fala assim: cara, é bom? É muito bom estar aqui. É bom. A presença de Deus é maravilhosa. Aí ele fala assim: vamos fazer o seguinte, vamos morar aqui no monte. Fazer uma tenda para você, uma tenda para Moisés e outra tenda para Elias. Né? Porque a palavra fala que Pedro não sabia o que falar. Quando a gente não sabe o que falar, a melhor coisa é não falar. Talvez Pedro teria que perguntar, um melancólico nessa situação fala assim: o que eu vou fazer ou o que eu não vou fazer? Mas Pedro, sendo Pedro, ele fala assim: eu vou fazer algo nesse negócio. E aí, de um momento para o outro, o que acontece? Some todo mundo, e Jesus fala para eles assim: não comentem nada disso para ninguém. Mas como não comenta nada disso? Aí eles descem do monte. Lá embaixo do monte, o que tinha? Um episódio. Onde um pai leva um filho para os discípulos. Aqueles que não subiram no monte estavam onde? Lá embaixo do monte. E aí um pai leva o filho dele para poder ser liberto pelos discípulos. Porque os discípulos já tinham expulsado demônios, os discípulos já tinham feito milagre, participado de milagres com Cristo
Ou não tinham? Mateus capítulo 10 relata isso daí. Eles receberam poder e Jesus fala assim, eu estou enviando vocês para curar os enfermos, para expulsar demônios, tal. E lá em Lucas dá o relato de como aconteceu na volta dos discípulos. Quando os discípulos voltaram e eles falaram assim, Jesus, agora os demônios estão nos submetendo por causa do teu nome. Os mortos estão ressuscitando. E o evangelho está sendo pregado. Os discípulos voltaram cheios de alegria. E Jesus fala assim, alegrai-vos antes, não por causa dessas coisas, porque o poder de Deus acompanha todo aquele que crê. Mas porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. E aqui estão os discípulos diante, possivelmente eles achavam que já estavam pré-qualificados para fazer tudo aquilo que vinha pela frente. Não é assim? Você não se sente assim mais ou menos? A tua experiência meio que te pré-qualifica para o momento que você vai estar passando, que você vai passar, o que está acontecendo? A gente precisa ter cuidado com a experiência. Ela pode ajudar ou ela pode atrapalhar. Os discípulos já tinham experiência. E também tinha o id do Senhor já. Eles não precisavam voltar para Jesus e falar assim, a gente deve fazer o bem, a gente deve libertar, a gente deve fazer essas coisas, a gente deve orar. Não, eles já tinham esse id do Senhor. Então, diante dessa situação, eles tentaram expulsar o demônio? Tentaram ou não tentaram? A Bíblia não fala quanto tempo, mas eles tentaram. Só que não. Por que não deu certo agora, Jesus, se eu já fiz isso antes? Por que eu estou tentando agora e essa situação não desenrola? Eu sou um discípulo do Senhor. Tenho um chamado de Deus sobre a minha vida. E o Senhor me enviou para fazer o que eu estou fazendo. Por que é que as coisas não estão fluindo? Aí quando Jesus volta, encontra aquela situação, o pai relata para Jesus o que estava acontecendo. E Jesus, ele... Você acha que Jesus foi duro naquilo que ele falou? Ó geração e incrédula, que não crê. Não crê e perversa é alguém que está desviado da verdade. Até quando eu tenho que estar com vocês e suportá-los? Traga um menino para mim. A palavra fala que quando o menino ia se aproximando de Jesus, o demônio se manifesta e o menino, ele é livre. E os discípulos, olhando para aquela situação, eu fico imaginando. Porque o cajado nas mãos de Eliseu ressuscitava mortos. Mas o cajado na mão do servo de Eliseu não ressuscitava. O que tem de diferente? Será que Eliseu é mais especial do que o servo dele? Não, não é. Nós precisamos entender algumas coisas. No particular, os discípulos se aproximam de Jesus e eu creio que humildemente eles falaram assim, Jesus, por que não deu certo agora? E Jesus ensina a eles. O lindo de Jesus é que quando não dá certo, eu posso voltar para ele e perguntar, Jesus, por que não está dando certo? E Jesus ensina, corrige a rota, ajusta o coração, para que a gente possa ter a motivação certa na missão. Falei, eu preciso ter a motivação certa
na missão. O problema nunca é a missão. Às vezes o problema é a minha maturidade e a minha motivação naquilo que eu estou querendo realizar. Os discípulos tinham chamado, os discípulos tinham exemplo, desejo de servir, porém eles ainda precisavam amadurecer a fé e cultivar uma vida de devoção à oração e o jejum. Primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês: o discípulo precisa passar da observação para a prática. Não adianta ficar falando, quanto tempo eu não estou fazendo isso? Quanto tempo eu estou fazendo isso? Não adianta ficar negociando, porque quando você fala, você está mandando uma mensagem para a tua mente, e ela vai se acostumando com aquela desculpa esfarrapada minha. Estava conversando com a Nilka essa semana, às vezes eu converso com ela lá em casa. E ela falou uma situação meio que me exortando, e eu quis me justificar. O problema que eu tenho com a Nilka não é quando ela fala, o problema que eu tenho com ela é quando ela fica quieta. Deu um silêncio de 30 segundos, Roberto. Eu falei, rapaz. Ela falou assim, amor, sabe qual é o problema? O problema é que a tua mente, ela vai crer naquilo que você está falando, e você não muda. O Eco, quando ele apronta, ele se esconde embaixo. Antes ele se escondia embaixo do sofá. Agora não tem mais um sofazinho que a gente tinha lá, ele se esconde embaixo da cadeira. E eu olhei para a cadeira e falei, eu não vou caber aí embaixo. Então tem coisas que eu preciso sair da observação e entrar no campo da prática. Porque nada muda enquanto você só fica observando. Nada adianta você ter sementes na tua mão se você não... Vai chover, não interessa, a Bíblia fala, não interessa, você não tem controle sobre o tempo. Você tem uma semente, semeia pela manhã, à tarde e à noite, porque você não sabe qual delas vai prosperar. Sabe por que às vezes as coisas não mudam? Não é porque Deus não te ama, não é porque você não é do Senhor, não é porque o Senhor não tem um propósito, é porque você ainda está no campo da... Nós convocamos a igreja para orar e eu estou. Quero ver se esse povo vai jejuar e orar uma semana e se vai acontecer algum milagre. Nós não jejuamos por isso, não. Quero ver se esse menino vai mudar. Mas eu estou no campo só da observação. Quero ver se essa igreja vai dar certo. Mas eu estou só no campo da observação. Jesus não te chamou para observar a igreja. Ele te chamou para fazer parte da igreja. Quem faz parte da igreja é alguém que tem as mãos no arado. Tem semana de jejum e oração e eu estou com as mãos no arado. A minha agenda, a minha rotina, todos nós temos, mas eu estou com as mãos no... Quem põe as mãos no arado e olha para trás, então é isso que eu preciso entender. Nós estamos vivendo um momento difícil, é esse momento. Mas eu não estou observando para ver onde isso vai dar. Eu estou praticando a minha fé nessa situação, porque o meu Deus é fiel para me guardar, para me proteger e me conduzir no dia difícil, com prudência e sabedoria. Mateus capítulo 17, verso 16.
Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Quem apenas observa nunca amadurece. Depois do tempo de aprender, chega o tempo de fazer. Mesmo com as nossas falhas. Às vezes o medo é, se eu fizer e não der certo, nós não temos garantia de fazer as coisas e tudo dar certo. Esse é o nosso problema. A gente só quer fazer aquilo que dá certo. No teu projeto de elaborar, tem que ter uma margem para erro. Você fala, por quê, Marcelo? Porque eu aprendi com isso. Nessa questão da reforma dessa igreja aqui, que nós construímos, passou-se quase 2 anos, e não foi por falta de jejum, não foi por falta de interesse. Nós chegamos aqui, fizemos um cálculo, né? Mais ou menos. Em 3 meses, 4 meses, nós estamos aqui dentro. Pela reforma, né, Roberto? Dá para fazer isso em 30 dias, o que nós fizemos aqui? Dá ou não dá? Dá, tranquilo. Aí vamos dar 3 meses a gente está aqui. Passa 1 ano. Passa não sei quanto tempo. Aí um dia frustrado, eu falei, Deus, você está de brincadeira comigo. Você está de palhaçada comigo. Você está brincando comigo, Deus? Eu não sei mais o que falar para o povo. Ele falou, eu não brinco contigo, filho. Mas deixa eu te ensinar uma coisa. Nesse teu projeto não tem margem para erro, é por isso que você sofre. E aí a gente vai aprendendo nos processos. Não é assim que funciona? E na caminhada, Deus chamou pessoas falhas para fazer essa obra. Se você olhar para mim e esperar a perfeição, você não vai encontrar em mim uma pessoa perfeita. Você vai encontrar em mim uma pessoa falha. Que mesmo querendo fazer o certo, às vezes eu vou errar. E Deus chamou pessoas falhas para fazer uma obra perfeita. E Ele tem paciência com a minha falha e com a tua falha. Mas Ele sonda o meu coração e Ele sonda o teu coração para ver qual é a nossa intenção. Errei, Senhor. Mas eu quero acertar. E Ele fala, não tem problema não, filho, nós estamos juntos nesse processo. Porque eu sei, quando eu te chamei, que a falha estaria presente. Por isso Jesus, ele ensina, mas ele tem a compaixão para poder entender que os discípulos são falhos. Às vezes a gente fala assim, para mim ser um discípulo de Jesus tem que ser perfeito. Não, você não tem que ser perfeito. Você tem que reconhecer as tuas falhas. Depois de um tempo de aprender, chega o tempo de fazer. Mesmo com as possíveis falhas, a prática faz parte do processo do crescimento. Então, no processo que você está de aprender, quando acontece a falha, não pare. Aprenda e siga em frente. A prática faz parte do processo do crescimento, pois Deus usa até as experiências negativas para fortalecer a fé e nos preparar para desafios maiores. Tiago 2:24. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não pratica, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo e se retira e logo esquece como era a sua aparência. Observar revela a verdade. Praticar produz mudança. Quem apenas ouve adquire conhecimento, mas quem pratica é mudado pela palavra. Se tem alguma área que não mudou na minha vida, é porque eu ainda só estou observando, ao invés de me tornar um praticante da palavra. E se tem alguma coisa que Deus é longânimo conosco. Mas o problema não é a longanimidade de Deus. O problema é a minha impaciência na espera. Enquanto as coisas não mudam. Eu sou impaciente comigo mesmo.
Observar sem praticar gera ilusão. Tiago afirma que quem apenas ouve a palavra engana a si mesmo, pois o conhecimento sem prática é ilusão. Observar é o início do aprendizado. Praticar é a evidência da maturidade. O discípulo aprende aos pés de Cristo, mas cresce quando observa aquilo que aprendeu e pratica aquilo que aprendeu. Observar enche a mente de conhecimento. Praticar molda o caráter. A palavra não foi dada apenas para ser conhecida. Eu sei. Tem que falar. Eu quero praticar. Pare de falar, eu sei. Pare de querer se justificar na falha do outro. Porque quando se encontra duas pessoas falhas, coisa difícil é trabalhar com duas pessoas falhas que não entendem as suas próprias falhas. Porque eu tento me justificar em cima da falha do outro. E o outro se justifica em cima das minhas falhas. Sabe o que acontece? Nada. E Satanás fala assim, cara, eu não preciso nem entrar nesse negócio, eles vão se dilacerar sozinhos. Isso não é de hoje não, isso começou lá no Éden. Quando Deus chega para Adão e fala, Adão, o que você fez? Eu fiz. Eu não fiz nada. A mulher me deu uma fruta e eu comi. Mulher, o que você fez? Eu fiz. Eu não fiz. A serpente me deu uma boa ideia e eu... Sabe quem assumiu a responsabilidade? A serpente falou, eu fiz. Só que ele não se arrependeu. Então, uma confissão que ela não é acompanhada de uma atitude de arrependimento, cara, não vai para canto nenhum. E o problema é que quanto mais o tempo passa, mais o coração fica duro. Segundo lugar, a falta de fé pode comprometer a missão que Deus nos confiou para realizar. Mateus 17 a 20. Jesus exclamou, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino até aqui. E Jesus repreendeu o demônio, e esse saiu do menino, e desde aquela hora o menino ficou curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular, por que motivo nós não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu, por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois em verdade lhes digo que, se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a esse monte, mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhe será impossível. Nada incomodava mais Jesus do que a falta de fé. Porque a falta de fé impedia da pessoa a conhecer a Deus. Por isso ele se incomoda e exorta. E a gente precisa aprender qual é o sentido real da palavra exortação. A palavra exortação não é para derrubar, é para levantar. Ele pega aquela geração que era perversa, desviada da verdade e descrente que não conhecia em Deus, não cria em Deus, e tenta levantá-los para um padrão mais alto, para que eles pudessem compreender aquilo que Deus estava falando. Pois a incredulidade impede o ser humano de experimentar o poder de Deus. Por isso Jesus, olha só, Jesus, ele não repreende o demônio primeiro, ele repreende quem? A quem? Não é nem os discípulos, a incredulidade do povo. Então Jesus repreende a incredulidade para depois ensinar que se houver fé, não vai ter dificuldade que vai parar diante de você.
Você entende isso? Então, muitas vezes, a gente confessa que está sem fé. Mas isso te incomoda ou você está acomodado com essa situação? E fé não tem a ver com tamanho, tem a ver com uma essência e tem a ver com uma condição de como você está e como eu estou diante do Senhor. A pequena fé não é apenas uma questão de quantidade. Você não sai medindo a fé da pessoa. Não é assim que funciona, mas uma condição espiritual. E olha o que é essa condição espiritual. Quais são os sintomas? Fraqueza, instabilidade, paralisia diante das dificuldades. Quando a fé é limitada, os sinais também são. Mateus 13, 55 e 58. Não é este o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria, e os seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Todas as suas irmãs não vivem entre nós? Então de onde lhe vem tudo isto? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: nenhum profeta é desprezado, a não ser na sua terra e na sua casa. E não fez ali? Por quê? Por causa do quê? Da incredulidade. Então Jesus não busca ambiente, pessoas que são, de certa forma, privilegiadas. Deus busca fé. Fé. Se aquilo que você está escutando é gerado fé no teu coração, isso dispara algo da parte de Deus sobre as nossas vidas. O problema não é escutar a palavra, o problema é escutar sem fé. Na quinta-feira, a Cris trouxe uma reflexão. Foi quinta-feira? Foi o segundo dia? Foi. Você lembra da reflexão que você trouxe? Para nós orarmos sobre? Lembra, Cris, o que foi? Vem cá. Dá um microfone para a Cris aqui. Eu tenho que dar, né? Vem cá, Cris, por favor, rapidinho. Explica para o povo aí que eu não sei como fazer isso. Que a palavra diz lá em Jeremias, o Senhor fala: meu povo cometeu 2 males. Eles abandonaram a mim, que sou a fonte de águas vivas, e cavaram para si mesmos cisternas rotas, né? Aqueles depósitos de água que são rachados, que não retêm a água. Então o Senhor nos trouxe para esse arrependimento, de deixar de buscar Ele, que é a fonte de água viva, e buscar para nós algo que sacie e que já está ali pronto, e que eu vou lá e tomo um pouquinho, mas que não é vivo, né? Porque fonte de água viva são fontes que são naturais. Isso é o que a Bíblia chama de água viva. Não é aquela água de poço que está ali parada. Água viva são águas que brotam, águas correntes. E o Senhor fala que Ele é essa fonte de água viva e que nós abandonamos. Meu povo cometeu 2 males. Abandonaram a mim, que sou a fonte de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não saciam, né? E não retém a água. Quando você vai lá buscar, às vezes não tem nada, né? Era isso. E você linkou essa palavra a quê? A água que Jesus oferece, da mulher samaritana que o pastor pregou na semana passada, né? Que Jesus falou que quando a gente conhece a Ele, é gerado em nós uma fonte de água viva que jorra para a vida eterna. E essa fonte já está em todos nós, é o Espírito Santo. Tem um versículo que depois eu até comentei com alguém que eu ia lembrar, que o pastor falou, leu aqui, que fala que essa fonte é o Espírito Santo que já foi dado a nós. Então essa fonte de água viva já está em todos nós. E é dela que a gente tem que se alimentar, mas a gente tem que investir nessa fonte para que ela cresça, para que ela não pare de jorrar, né? Porque o Espírito Santo pode ser extinguido, né? A palavra fala: não extingais o Espírito, porque ele já está em nós, mas ele pode ser extinto, né? Então a gente precisa investir nesse relacionamento para que essa fonte nunca pare de jorrar. Amém. Pode levar o microfone, é teu. Por que eu falo isso? Porque alguém escutou a palavra com quê? Com fé. Essa palavra produz
um resultado. E esse resultado alimenta a minha fé. E é isso que nós precisamos entender. Tinha pessoas que escutavam a Jesus, mas depois de escutar a Jesus, outros escutavam a Jesus. E fala, só esse tem a fonte da vida eterna. A mulher samaritana podia sair daquela conversa e falar assim, ok, terminou, já falou o que tinha que falar, pegar o cântaro dela, encher d'água e voltar para casa. Mas só que aquela palavra mudou a história daquela mulher. Uma palavra que é recebida por fé muda a sua história. A escassez de milagres está vinculada à incredulidade. Porém, o principal propósito da fé não é conquistar bênçãos, mas encontrar sua maior satisfação em agradar a Deus. Por que eu preciso que a minha fé se desenvolva como um discípulo de Cristo? Não é para alcançar coisas que eu preciso. A minha fé, quando a gente vai lá para Hebreus capítulo 11, a gente vê que existe um tipo de fé diferente. A maioria deles ali, alguns deles não conquistaram tudo aquilo que eles estavam buscando, mas mesmo assim eles perseveraram em agradar a Deus. Então a fé é uma fé que persevera em agradar a Deus, mesmo enquanto não tem resposta. Eu estou esperando, mas não é de qualquer jeito que eu estou esperando. O meu coração quer agradar o meu Senhor. E é essa fé que nós precisamos desenvolver no meu e no seu coração. Hebreus 11:6 é um fato. O que é um fato? É um fato. Não adianta se enganar, é fato que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Quem busca o Senhor com uma fé genuína, entende que o maior privilégio não é apenas alcançar um milagre. Quando Pedro Jesus foi ao encontro de Pedro e passou uma noite sem pegar nada, uma noite trabalhando, uma jornada se esforçando, e Pedro não pegou nada. E Jesus chega pela manhã e fala assim, e aí Pedro, pegou alguma coisa? Não. Aí o que Jesus fala para Pedro? Pedro, lança a rede do outro lado, do lado direito. E Pedro creu. Cara, esse homem pescador passou a noite trabalhando e não viu nada. Aí na beirada do mar, onde não dá peixe, mas foi onde Jesus mandou lançar a rede. Pedro não falou, Jesus, tu está de brincadeira comigo. Eu passei a noite toda em alto mar, lançando rede e não peguei nada. Agora pela manhã você vem me dizer que aqui dá peixe. Eu conheço o mar da Galileia. Mas Jesus fala assim, tu conhece o mar da Galileia. E a mim, Pedro, você conhece? A mim, Pedro, você crê no que eu posso fazer na tua vida? Eu creio. Então lança a rede. Lança a rede. E nós sabemos que ele lançou a rede. E houve a maior pesca. A maior pesca que Pedro fez foi no mesmo momento de escassez. Mas ele creu na palavra do Senhor Jesus. E é isso que não muda. Hoje é diferente, não é diferente. Quando Deus fala assim, cara, olha só, eu sei que você está aí numa jornada, mas lança a rede nessa situação. Pedro estava mais preocupado em agradar a Deus do que pegar peixe. O problema é quando a minha preocupação é pegar peixe mais do que agradar a Deus.
E a gente sabe que depois que Pedro fez a maior pesca da vida dele, o que ele fez? Largou tudo para trás. Eu fico pensando como Jesus se despediu. Porque Jesus se despediu e Pedro falou, eu vou atrás de você. Aí Jesus, Pedro, e a pesca, Pedro? E os peixes, Pedro? Esse é o evangelho que Jesus nos ensina. Quando você está suprido, que você tem tudo aquilo que você precisa, você entende que Ele ainda é maior daquilo que Ele te deu. Fica essa pesca para alguém. Porque eu estou começando a entender que o Senhor me chamou para ser um pescador de almas. Terceiro lugar, a oração e o jejum nos transformam e nos preparam para desafios maiores. Você entende isso ou não? Mateus 17, 21. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de oração e jejum. Quando Jesus ensina sobre oração, ele também inclui o jejum. Porque um jejum sem dieta, um jejum sem oração, é a mesma coisa que dieta. Nós não estamos transferindo práticas espirituais para se tornarem práticas naturais. Se você quiser emagrecer, tem muitas opções. Já estão fazendo comercial. E você deve se cuidar, deve cuidar do corpo, porque só tem esse. Só tem esse. Por isso tem que cuidar dele. Então, jejum não é uma dieta. Jejum é abstinência de alimento. Parcial ou total. O que a Bíblia diz. Não adianta a gente querer adaptar o jejum para a minha realidade. Você pode fazer isso. Mas o jejum bíblico é abstinência de alimento. Aí você fala, eu vou fazer esse jejum. Então entenda, você está fazendo um propósito. Se você continua comendo, você está fazendo um propósito. É diferente. Deus vai aceitar? Claro que sim. O jejum não muda Deus. O jejum me muda. Eu preciso jejuar. Eu preciso jejuar. Então, o jejum não é uma carta na manga. Ah, quando o negócio ficar difícil, eu vou jejuar. Para quê? Para ter a resposta da minha vitória, ô glória. E quem me viu passar pela prova e não me ajudou? Ah, aleluia! Jejum não é isso, gente. Jejum não é uma coisa para momentos especiais. Jejum tem que fazer parte da sua rotina. Eu não vou falar para você quando e como você deve jejuar. Se você lê as Escrituras, você já tem um modelo. O que Jesus espera é que nós venhamos jejuar. E uma coisa que eu descobri nesses anos é que quando você jejua, você tem fome. A fome não passa. Você acorda pela manhã, ela está lá. À tarde, ela está lá. À noite, ela está lá também. Sabe por quê? Porque a carne está dentro de você. Ela gera desconforto, o jejum gera desconforto.
Então, quem vai jejuar precisa entender que está entrando numa batalha contra a tua carne. Você acostumou ela a comer e ela precisa de uma alimentação saudável. Mas você está dizendo assim, eu vou tirar de você aquilo que você gosta. Se eu falar para você, dona Joy, eu vou tirar aquilo que você gosta. Você fala assim, aleluia, tira que eu gosto. Normalmente nós não abrimos mão daquilo que nós gostamos e queremos ver o poder de Deus acontecendo, os milagres, as curas, sobrenatural, tudo acontecendo sem eu me movimentar no mundo espiritual. Sabe o que vai acontecer? Antes de começar o ministério, Jesus, antes de começar a jornada, antes de escolher os discípulos, Jesus jejuou. E eu creio, isso é algo que a gente escreve a lápis, mas eu creio que quando Jesus foi encontrar a mulher samaritana, eu creio, você não precisa, isso não é doutrina, eu estou falando para vocês. Eu creio que ele estava jejuando. Porque os discípulos foram para a cidade comprar comida, e quando eles voltaram, ofereceram comida para Jesus, e Jesus falou o quê? Vou orar não. Eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Ele estava no alimento espiritual. O jejum é o alimento espiritual. Que nós precisamos frequentemente praticar isso. Nós convocamos um jejum coletivo para ensinar a igreja que a igreja precisa jejuar no particular. Pegue um dia na semana, comece com algumas horas, mas jejue. Faça isso e acompanhe com o jejum a oração. Os discípulos estavam diante de um desafio novo e precisavam jejuar. Porque a experiência do passado não garantiu o momento. E eles precisavam discernir, eles precisavam entender o que estava acontecendo. O jejum abre os teus olhos espirituais, meu irmão. Você passa a crer e você passa a ver aquilo que você não conseguia ver. Estava tudo escuro. Você se volta ao Senhor com jejum e com oração e Deus, Ele abre a cortina espiritual e você começa, meu Deus do céu. E você passa a receber entendimento de coisas que você não entendia. O jejum te capacita a você viver espiritualmente tudo aquilo que Deus quer realizar na sua vida. Discernir. É tempo, não é tempo, é esperar. Porque se nós vivemos no mundo espiritual com práticas naturais, meu amado, não vai dar certo. A igreja precisa jejuar. Os discípulos estavam diante de um novo desafio e precisavam de discernimento espiritual para agir com autoridade, não apenas baseados em experiências do passado. Mateus 9, 14 a 17. Vieram depois os discípulos de João e perguntaram a Jesus: por que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: como podem os convidados para o casamento estar tristes enquanto o noivo está com eles? Nós estávamos num casamento ontem e o Jonas falou: pastor, você está jejuando? Eu falei: eu não vou jejuar no casamento. Jesus me ensinou que não é para jejuar no casamento. O meu jejum acabou agora 4 horas da tarde. Acabou. E a partir de agora eu vou comer.
Pensa numa refeição boa. Eu parecia um gladiador. Eu falava, rapaz, essa coxinha é a melhor que eu já comi da minha vida. Porque o jejum, ele ajuda até a purificar o teu paladar. Nunca orei com um coração tão grato por um prato de arroz, salada e uma carne. Ô Jesus, muito obrigado por essa comida. Não vou jejuar não, João. Se vai jejuar, pode fica na paz. Você é livre. Ele falou, não, também não vou jejuar não. A Joyce falou que é para jejuar. Eu não vou jejuar não. Acabou meu jejum, acabou. No entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado. E então eles vão. Jesus espera que eu e você praticamos isso. O jejum não é uma ordem. É um entendimento que eu e você precisamos ter. É igual dízimos e oferta. As pessoas brigam para lá e para cá, falam assim, dízimos e oferta não é mandamento. E não é mandamento realmente, é um entendimento. Eu faço parte do reino. Eu contribuo no reino. Essa é minha casa. Aqui eu como pão, aqui eu recebo tudo o que eu preciso. E eu, por causa disso, eu contribuo. Se vocês esperarem de mim esse ensino a respeito de mandamento, vocês não vão escutar de mim. Porque dízimo e oferta não é mandamento, é um entendimento que eu preciso ter, porque eu faço parte do reino. Você entende isso? Então, Jesus está falando assim, vão vir os dias que os discípulos vão jejuar. Por quê? Agora ele aplica. Por quê? Ninguém põe remendo de pano novo em roupa, porque o remendo novo em odres velhos... Desculpe, errei aqui. Porque ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo tira um pedaço da roupa e o buraco fica ainda maior. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Porque se alguém fizer isso, os odres se rompem, e o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho o quê? Vinho novo, fala vinho novo. Em odres novos. E a consequência? Ambos se conservam, tanto o vinho quanto o odre. A Nilka falava assim, amor, por que tanta energia? Eu falei, eu não sei por que tanta energia. Mas se o odre é novo, ele conserva o vinho novo, e o vinho novo conserva o odre. Você entende isso, não? Vinho novo não é problema, porque onde Jesus está, tem vinho novo. O problema não é o vinho novo, o problema é se o odre se transformou, se é um odre novo. Se o odre é novo, o vinho é novo, ambos se conservam. Então jejuar é algo que te dá prazer. Mesmo que a tua carne fale assim, você é um miserável, me deixando passar por essas coisas. Me colocando limites. Sim, a minha carne e a sua carne precisa de limites. Ela precisa entender quem está no controle, quem está no governo, não é a carne. É o Senhor, é o Espírito de Deus que está em nós. Quando a carne está no controle, você fala o que quer, como quer e quando quer. Mas quando o Espírito está no controle, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. É o Espírito que vai te conduzir, é o Espírito que vai te levar. Adicionar sem transformar gera desperdício. Deus primeiro renova o odre, depois derrama o vinho novo. Cada momento de oração e jejum expande o coração do discípulo, tornando-o capaz de receber, perseverar, frutificar com aquilo que Deus lhe concedeu. Tempo de jejum, tempo de oração, é tempo de experiência com Deus, é tempo de crescer na presença de Deus, é tempo de ter revelação, é tempo de ter resposta, é tempo de comunhão com o meu Senhor. Conclusão, jejuamos não para mostrar espiritualidade, porque os fariseus, eles jejuavam pelo menos 2 vezes por semana, e ficavam contristados, ficavam tristes, porque estavam
jejuando. E Jesus fala assim: você não jejua porque você é espiritual, você jejua porque você é carnal. E você precisa matar a tua carne. Jejum não é só sinal de espiritualidade, é demonstrar fraqueza. Que eu preciso da graça de Deus para mudar aquilo que precisa ser transformado na minha vida. O jejum não exalta quem jejua, ele revela o quanto precisamos do Senhor. A obra de Cristo foi finalizada não foi finalizada com a ascensão. Com a sua ascensão, ele enviou os seus discípulos para dar continuidade à sua missão. O discípulo maduro entende que recebeu um chamado e uma missão. Qual que é? Realizar as mesmas obras, não é inventar, nós não precisamos inventar, nós só precisamos olhar para a obra de Cristo e seguir os passos do Senhor. Por favor, os meninos do louvor, vêm para cá. Mateus 10, 5 a 8. Jesus enviou esses 12, dando-lhes as seguintes instruções: não tomem o caminho que leva aos gentios, nem entra na cidade dos samaritanos. Você fala assim: peraí. Domingo passado nós falamos que Jesus entrou. Ele falou: é necessário que eu vá para Samaria. É preciso entender um processo. Jesus, quando ele enviou os discípulos, ele falou assim: vocês vão primeiro para Jerusalém, depois, aonde mais? Me ajudem, gente! Judeia, e depois Samaria vai receber a presença do Senhor, mas Jerusalém será primeiro. E Jesus fala assim: vocês vão para Jerusalém, vocês vão atrás das ovelhas perdidas da casa de Israel. Não tome o caminho, mas de preferência, procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pelo caminho. O que vai acontecer pelo caminho? Me ajudem aí. Preguem o que está. E o que mais? E o que mais? Por quê? É onde? É na igreja? É aqui na igreja? Também pode. Mas você tem um caminho, Wesley. Você tem um caminho que você faz todo dia, meu filho. É nesse caminho. É nesse caminho que você vai expulsar, libertar, curar e pregar que o reino de Deus está chegando. Todos nós temos um caminho, todos nós temos um caminho que só você trilha ele durante o dia. Se nós nos calarmos, se eu me calar no meu caminho, eu não entendi a missão pela qual o Senhor Jesus me salvou. Porque se a questão era salvação, era salvar e levar para a eternidade. Para que a gente vai ficar aqui? Mas só que depois da salvação, tem transformação e tem missão. Fala depois da salvação. Tem transformação. E tem missão. Eu preciso completar a carreira que me foi proposta. Eu preciso terminar a carreira. Eu preciso combater o bom combate. E eu preciso guardar a minha fé. Coloque-se de pé, por favor. No seu boletim, você tem 2 perguntas, não tem? Basicamente, o que está ali são 2 perguntas que você... Leia essas 2 perguntas que estão no boletim para você. Para você entender. Porque essa palavra, como nós falamos, ela precisa sair da observação para entrar em um campo prático. Se eu entendo que tem salvação, eu estou no processo de transformação e tenho uma missão para a minha vida, o que eu vou fazer com isso? Talvez antes você não entendia, talvez antes eu não entendia, mas agora nós entendemos. Os discípulos, depois que eles entenderam isso,
Eles fizeram como uma mulher samaritana, eles largaram o cântaro para poder cumprir aquilo que Deus estabeleceu. E a minha oração nessa manhã é que o Espírito Santo provoque o seu coração. Provoque a sua vida. Provoque a minha vida, para que nós possamos fazer algo com esse evangelho que nós recebemos. O que é que você pode fazer? O que é que nós podemos fazer? Muita coisa. Talvez muita coisa para você é levar uma pessoa para Cristo. É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Talvez cuidar de uma família. É muita coisa. É muita coisa. Não tem coisa grande ou coisa pequena, tem propósito. Nós não fazemos para alcançar coisas grandes. Nós fazemos porque tem um propósito. Propósito é coisa grande. E nós fomos chamados para fazer essa grande obra que Cristo começou e confiou em nós. Ele sabe que sem Ele nós nada podemos fazer. Mas Ele fala, eu estarei com vocês nessa obra. Vocês não vão fazer ela sozinho. Ou sozinho. Vocês vão fazer comigo. E vão fazer obras maiores. Se eu fizer a metade que o meu Senhor já fez, como eu estou contente. Ele fala assim, filho, o que eu tenho para você é coisa maior do que eu já fiz. Que o Senhor nos ajude a entender isso. Que o Senhor nos tire da nossa racionalidade. Enquanto Pedro serviu ao Senhor dentro da racionalidade dele, ele não conseguia entender o que Deus tinha para ele. Mas no momento que ele foi tocado pelo Espírito, esse homem falou assim, eu não sou digno nem de morrer como o meu Senhor. Uma morte vergonhosa, a morte de Cristo, não. Eu não sou digno nem de morrer como Ele morreu. A entrega, a rendição, é o maior entendimento que nós podemos ter diante do Senhor. Jesus não vai forçar você, Jesus não vai me forçar. A obra de Cristo se cumprirá. Comigo fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer, ou não. Ela vai se cumprir. Só que tem um problema. Quando eu me nego a fazer aquilo que Deus me chamou para fazer, não tem problema, Elias. Você quer parar? Você não quer seguir em frente? Então tem um Eliseu doido para fazer aquilo que você está abrindo mão para fazer. E eu creio que esse não é o nosso coração. O nosso coração, eu sei que estou falando com pessoas que desejam profundamente fazer as obras de Cristo Jesus. Nós vamos ser ministrados agora por um louvor. E eu gostaria que você pensasse nisso que nós estamos falando nessa manhã. E que esse ensinamento possa te levar a uma decisão ainda mais ampla daquela que você tem no teu coração hoje, em nome de Jesus.